Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus, igreja! Amém! Graças a Deus. Então abra sua Santa Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 1 a seguir. Amém? A continuação das últimas instruções aos discípulos. Amém? João 15. Todos já acharam? Amém. Bênção. Então vamos lá, né? Eu peço que na hora da palavra vocês glorifiquem, exalte, mas também que seja uma coisa oportuna, né? Na hora que as pessoas que estão em nome de Jesus Cristo louvando a Deus com as palmas, para não atrapalhar também nos intervalos, que nós já sabemos como que faz. Amém, igreja? Amém. João capítulo 15, versículo 1 a seguir. Vamos ler? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Amém? Amém. Senhor meu Deus e Pai, eis aqui a sua palavra que é santa, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda a nossa aceitação, Pai. A sua palavra que é inerrante, que é infalível, a tua palavra que pega o mais vil pecador e transforma para a honra e glória do teu louvor. Fala conosco, Papai, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, que eu possa subir e diminuir, e que o teu Espírito Santo fale em minha boca, porque sem ti nada podereis fazer. Amém? Amém! Graças a Deus. Podeis assentar, igreja. Igreja, então aqui está. Você pode ver que o Senhor Jesus já começa instruindo, falando de uma forma muito maravilhosa. O que ele diz aqui? Ele já diz logo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O que ele está dizendo assim? Pode ter muitas videiras, pode vir muitas videiras, mas eu sou a videira verdadeira. Quando ele fala que ele é a videira verdadeira, ele já está dizendo assim: pode ter a falsa, mas eu sou a verdadeira. E ele diz que o pai dele é o lavrador. Toda vara que está nele, que dá fruto, ele limpa, para que ela dê mais fruto ainda. Mas toda aquela que não dá fruto, que está nela, que está ali no ramo, que está ali no tronco, que está sendo ramo, que está sendo galho, que está sendo ramos, mas não dá fruto, ele diz que ele corta e ele lança fora. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos agora, igreja, entender em nome de Jesus Cristo essa palavra, que é uma palavra muito forte. Glória a Deus. É uma palavra muito maravilhosa. Aleluia. Vamos entender agora que Jesus, quando ele veio a este mundo, que ele morreu não somente para que nós viéssemos dizer que ele é bom, que ele é maravilhoso. Ele morreu na cruz, e morte de cruz, para que eu e você viéssemos ser os seus discípulos, os seus seguidores, os seus servos. E ele não morreu para nós ficar somente no que estamos, mas ele morreu e falou:
eis que eu não foi vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós. E eu nomeei para que vocês vão e dê muitos frutos e os vossos frutos permaneçam. Agora a videira, vamos entender por que tinha várias outras plantas. Ei, vamos entender por que tinha várias outras plantas e Jesus comparou nós com a videira. Porque ele falou que ele é a videira verdadeira. E nós somos o que? As varas. Aleluia. Vamos só fazer agora uma comparação, uma ilustração, uma suposição, que é para vocês entenderem melhor. Agora você analisa comigo. Jesus Cristo está falando assim: eu sou a fonte de vida, eu sou o tronco, eu sou a raiz, eu sou o caule, eu sou o quê? Eu sou o princípio, o meio e sou o fim. Ele está dizendo isso, sabe por quê? Porque você para e analisa comigo agora uma coisa. Se você chega na sua casa, você poda uma planta, tira o galho dela fora. O galho dela foi tirado da raiz, igreja. E no momento que foi tirado da raiz, do tronco, que você corta ele fora, o que acontece com aquele pedaço de galho? Ele vai fazer o quê? Ele vai secar, ele vai morrer, não é isso? Após todo cristão que não está ligado na videira verdadeira, ele está morto. Verdade, Deus. E a videira é Jesus. Glória a Deus. Então, partindo desse princípio, você pode ver que até um membro da gente, se nós cortarmos um dedo, e aí as pessoas vão lá, cortam um dedo, coloca coloca até no... Vai lá e coloca no gelo, que é para esperar mais tempo, para ver se aquilo ali vai conseguir se adaptar de novo com a cirurgia que vai ser feita para a reposição do membro. Mas dependendo do momento que passa longe, nem presta mais, o dedo já passou muito tempo, então ele vai virar ele vai ficar necrosado, então ele não vai mais prestar para emendar o dedo, a perna, um membro seu. Assim também é todo aquele que se afasta do Senhor Jesus e passa muito tempo longe dele. Quando ele pensa em voltar, já está necrosado, não tem como mais se filiar. É por isso que nós somos as varas. A videira verdadeira é Jesus. Agora separe e analisa comigo uma coisa. Se nós formos cortados, não é? Se nós formos cortados do caule, se nós formos cortados da raiz e do tronco, que é Cristo, estamos perdidos. Estamos mortos. Então agora vamos entender o que Jesus quer de nós. Vamos entender aqui agora o que o Cristo Santo quer de nós. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos as varas, e o Pai também é o lavrador, ele está dizendo o quê? Ele está comparando com a videira. Vamos entender o que é a videira. A videira é onde dá as uvas. Só que ali o lavrador, ele tem um cuidado especial com aquela vinha. Porque se ele não tiver um cuidado especial, ela não vai produzir frutos. Ela não vai produzir frutos bons, ela não vai produzir frutos ali maravilhosos. Aí o que é que ele faz? Ele pega e cuida, não é? Ele cuida, ele limpa. Preste atenção, a videira, ela é como, eu já fui em alguns lugares que tem a videira. Então a videira, que é a mesma parreira, que é onde produz as uvas, não é? Que é a produtora de uvas. Então o que acontece com aquilo ali? Elas começam pequenininha, aí depois se coloca ela, escora ela em uma vara, que é para ela subir que nem um ramo. Não sei se você já viu o pé de chuchu, essas coisas, é bem parecido. Coloca ela, escora ali do lado, coloca ela vai crescer. E no momento que ela vai crescer, se ela não tiver uma escora do lado dela, um pau ali que segure, para vocês entenderem melhor, ela vai cair para baixo. E ela caindo para baixo, ela pode simplesmente cair ali embaixo. E quando começar a chuva, começar a poeira, começar a lama, aí o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a parar, ela não vai produzir, melhor dizendo. Ela não vai conseguir produzir por
causa daquela sujeira, daquele sujo, daquela lama. Então, igreja, quem escora até mesmo a videira para crescer para cima é o lavrador. E se o lavrador está escorando para ela crescer para cima, é porque ele sabe o perigo de uma videira crescendo para a terra. Ela vai ficar toda lameada, ela não vai produzir uvas, porque o certo dela é ela ficar o quê? Ela ficar em cima. Assim também somos eu e você. A Bíblia diz o quê? A Bíblia ela fala o quê? A Bíblia deixa bem claro, quando ela diz assim, a Bíblia fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, como Deus quer que nós buscamos as coisas de cima, Ele também nos coloca um apoio para nós ir para cima. E qual que é o apoio? O apoio é o verdadeiro Cristo. Aí Ele cuida bem, Ele limpa a videira, Ele limpa ali os galhos, Ele prepara tudo com a expectativa de eu e você dar frutos para Ele. Olha só o que Ele faz. Ele limpa, Ele cuida, com amor, com carinho. Ele poda ali os galhos que estão, as folhas que estão ruins, e Ele deixa ali para que ela venha crescer. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele mesmo disse: ó, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Senhor! Então o Senhor Jesus está falando assim: ó, eu quero que vocês venham com a minha palavra e vocês produzam frutos. Amém, Jesus! Que vocês não sejam infrutíferos. Aleluia, Senhor! O que o Senhor Jesus está falando aqui agora? Preste atenção, que é para você entender. Só preste atenção, só para você entender o que a palavra de Deus está falando aqui agora. É que as crianças começam a fazer um barulho e a gente perde a... Mas preste atenção, que é para você entender em nome de Jesus Cristo. Só para você entender. Quando a videira ela está crescendo para cima, o lavrador fica alegre e fica feliz, mas mesmo assim ele quer ver frutos. É verdade. Ele não quer ver só a videira cheia de folha. Ele não quer ver só aquele enfeite. Então Ele quer que nós produzamos frutos. Agora preste atenção. Você está crescendo, você está na igreja, você é crente, então você está em Cristo. Mas só que você é uma vara que não está produzindo frutos. E Jesus está falando que Ele quer frutos dignos de arrependimento. Porque Ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então Ele quer que nós venhamos produzir frutos. Frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que produz frutos dignos de arrependimento é aquela pessoa que você vê a mudança na vida dela, porque Jesus entrou no coração dela. É aquela pessoa que você olha, mentia, não mente mais, ela produz agora um fruto que agrada a Deus, é o fruto da verdade. Não é mais fruto estragado, não é mais frutos podres, é frutos bons, porque Jesus Cristo é a videira e o Pai é o lavrador. Está produzindo fruto, a videira está produzindo fruto, Ele diz que Ele limpa para que aquela videira dê mais, aquele galho, aquele ramo, dê mais fruto ainda. Ou seja, Ele limpa a minha e a tua vida para nós dar mais fruto para Ele. Ele limpa aquela língua fofoqueira que tinha, Ele limpa aquelas roupas pecaminosas, Ele limpa aqueles pensamentos malignos, Ele nos limpa de todos os vícios, Ele vai nos limpando, porque o Senhor não quer que nós venhamos dar fruto para o pecado, Ele quer que nós venhamos dar fruto de justiça. Eu lembro de muitas pessoas que chegou dentro da igreja, umas estavam no tráfico, outras estavam no crime, outras estavam na prostituição, e quando chega o lavrador vai lá e limpa. Primeiro Ele faz o quê? Primeiro Ele cuida daquele ramo, daquele galho,
Primeiro ele vai cuidando ali, aí depois de um tempo, o que ele faz? Ele começa a limpar. Agora entenda bem, não adianta Jesus limpar um galho, um ramo de uma videira que está no chão. Primeiro ele vai levantar, primeiro ele vai erguer, primeiro ele vai colocar a vara, porque se ele limpar lá no chão, nada vai adiantar. Sabe por que nada vai adiantar, igreja? Porque já está lá naquela lama. Então ele tem que primeiro tirar da lama, levantar, limpar, para depois começar o quê? Produzir. Então Jesus hoje quer limpar a sua vida. O lavrador hoje quer limpar a sua vida para você começar a produzir frutos. Porque o Senhor tem expectativa. Assim como você vem na casa de Deus e tem expectativa que Deus vai fazer, que Deus vai operar, Ele também tem expectativa que você vai se limpar, que você vai se batizar, que você vai fazer algo para Ele. O Senhor quer você. Não tem? Que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar. Ele também tem expectativa de ver você limpo, purificado. Glória a Deus, aleluia. Amém? É muito bom vir na igreja, sentar-nos nas cadeiras, aí volta para casa, aí vem faz uma oração, aí vem faz uma campanha, volta para casa. Mas o melhor mesmo é dar fruto para o Senhor. Ele não quer você ligado nele sem dar fruto, porque cedo ou mais tarde vai ser cortada e jogada no fogo. Ele não quer ninguém frutífero. É tão provável, igreja, que quando Jesus ele já estava tendo a festa, a grande festa em Jerusalém. Aquela festa, todo mundo alvoroçado, os fariseus, todo mundo se preparando, vestindo as melhores roupas. Estava florescido Jerusalém, gente de tudo enquanto era lado, as caravanas, os templos cheios, o templo arrumado, os fariseus bem vestidinhos, cortadinhos como homens de Deus, o povo todo nos ritos religiosos. Só que Jesus mostra quando ele vai, ali que ele vem, que ele está passando pelo aquele caminho, perto de Jerusalém, que ele vê a figueira. A única parte que a gente vê Jesus, até mesmo amaldiçoar, foi aquela parte. Por quê? Porque aquilo representava o povo de Israel, aquilo representava o povo de Deus que estava se fingindo, comportadinhos ali, como bem vestido, bem arrumado, nos seus ritos tudo em dias. Mas aí quando Jesus chega perto daquela figueira, olha, e outra coisa, a figueira em Israel, ela sempre foi símbolo de prosperidade, sempre foi símbolo de cura. Pode ver que Isaías foi curado pela pasta de figos. Então eles tinham o maior respeito pelaquela figueira, eles amavam aquela figueira. Por quê? Porque a figueira para eles era um rito religioso, até um negócio místico. Aí Jesus se aproxima daquela figueira com fome. Com certeza no meio daquela figueira, ó, presta atenção, Jesus se aproximou daquela figueira. Ele não se aproximou à toa. Sabe por quê? Porque quando ela estava com as folhas viçosas e verdes, bem verdinha, já ali mostrando aquelas folhas, era porque ela tinha que produzir já frutos dentro. Então quando ela estava com folha, representava que ela já tinha produzido fruto, porque os frutos vinham primeiro do que as folhas, depois vinham as folhagens. E aquela figueira estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela estava toda viçosa, bonita por fora, mas quando Jesus Cristo foi procurar o principal, que era o fruto, procurando no meio daquelas folhas ali, procurando lá e cá, ele não achou nem figos. Então Jesus amaldiçoou ela, porque Jesus não quer os crentes, os servos dele vivendo de aparência. Jesus não quer nós vivendo que nem fariseu de aparência. Jesus quer que por detrás dessa folhagem bonita, dessa roupagem bonita, desse disfarce, venha ter frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus quer. E ele procurou os frutos e não achou. Aquela árvore verdinha com as folhas verdes parecendo os campos de Judá. Aquela árvore bonita, viçosa por fora. Mas lembre-se bem, ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Jesus não amaldiçoou ela porque ela não tinha fruto. Jesus amaldiçoou ela porque ela estava
ela estava se travestindo de uma coisa que ela não era. Amém, Jesus. Aleluia. Estava se travestindo de uma coisa que ela não era. Por que ela estava cheia de folha e não tinha frutos? O certo era estar cheia de folha e com fruto dentro. É verdade. Ou seja, propaganda enganosa. Aí muitas das vezes você fica se preocupando mais com a aparência. Fica se preocupando mais como você vai se fazer para chamar atenção, qual é a roupa melhor, como é que você vai andar. Mas Jesus está procurando os frutos. Glória a Deus. Aí Jesus compara lá aquela figueira que nem os fariseus. Porque os fariseus eram assim. Os fariseus eles colocavam as franjas longas, era tipo uns vestidão, como se fosse vestir de noiva, e levava sinos nas mãos, ia para as esquinas das ruas para tocar sino, que era para todo mundo ver eles orando e dizer: olha lá como eles são de Deus, olha lá como é o povo de Deus, olha lá o que eles fazem. Aí Jesus se aborreceu com aquilo ali. Sabe por quê? Porque eles faziam aquilo não para fazer para Deus, mas eles faziam para se aparecer para o homem, para a mulher. Verdade. Mostrando uma coisa que ele não tinha. E quando Jesus chega naquela figueira, cuidado, irmãos, nós temos que produzir frutos sim. Verdade, Deus. Assim como Jesus foi procurar frutos naquela figueira, daqui mais um tempo ele vai procurar fruto em mim e você. Verdade. Porque ele não quer sua aparência. Glória a Deus. E ainda mais a aparência de um verdadeiro cristão. Como é que eu tenho uma aparência de um verdadeiro cristão? E quando Jesus procura fruto em mim, eu não tenho nenhum. É propaganda enganosa. Eu estou enganando, eu estou mostrando que eu não sou. Aleluia. Então quando Jesus chega lá naquela figueira, ele diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira foi amaldiçoada. E a tradução fala que imediatamente aquela figueira secou. Aleluia. Glória a Deus. Agora, Jesus não amaldiçoou aquela figueira só porque ela não tinha figos. Ele tinha um motivo. Ele tinha um motivo de amaldiçoar aquela figueira. Ele é dono de tudo. Ele é o criador de tudo. Aleluia. Ele tinha motivo porque ele criou ela com a finalidade dela dar fruto. Verdade, Deus. E o próprio rei foi buscar fruto nela e não achou. Aleluia. E ele vai lá e se aborrece, se ira com aquela figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. Sabe por quê? Porque se ela estava mostrando que ali tinha fruto e não tinha, era obra de engano. Então Jesus não tolera a obra de engano. É verdade. Jesus não tolera capas. Jesus Aleluia. quer que nós venhamos servir Ele de todo o coração. Glória a Deus. Jesus quer isso. E preste atenção, assim como Ele procurou frutos lá e não achou, Ele vai procurar fruto em mim e você. É verdade. Frutos é o quê? Aonde é que fala dos frutos? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo do 16 a seguir, ali fala dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Jesus não quer nós produzir o fruto da carne, Jesus quer nós produzir o fruto do Espírito. E o primeiro é o amor, a caridade, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. É isso que nós temos que pedir a Deus, que nós queremos os frutos do arrependimento. Os frutos que Jesus quer são esses. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Quem vive só de aparência não agrada a Deus. É verdade, Deus. Aí muitas das vezes o que acontece? A gente fica observando Glória a Deus. pessoas que parecem que estão dando fruto, mas não estão. Outras que parecem que são um verdadeiro servo de Deus, mas quando se procura frutos não tem. Jesus vai cortar e vai lançar no fogo. Agora vamos refletir um pouquinho. Eu vou até falar mais calmo, que é para vocês entenderem. Se Jesus hoje viesse buscar fruto em você, teria? Cadê os frutos? Aonde estão os frutos, meus irmãos? E Ele vai fazer isso. As pessoas gostam de vir só para a igreja, gostam de estar dentro da igreja, querem que Deus tenha compromisso com elas, mas quando Deus chama elas para ter compromisso, isso aí eu não vou fazer, isso aqui eu não posso. É nisso aí que você tem que entender. Que Jesus não te trouxe aqui para você estar só esquentando o banco e vivendo a vida inteira só de aparência. Jesus te trouxe aqui para você dar frutos e muitos frutos. Jesus não te trouxe aqui para você viver só de aparência. É verdade. Jesus quer que você produza frutos e frutos de arrependimento. Aleluia. Não adianta você
criar expectativa com as coisas de Deus, porque Deus também está criando com você. O que você quer que Jesus faça mais? Ele falou, e vocês já estão limpos pela minha palavra que vos tenho pregado. Glória a Deus. Então, se vocês já estão limpos, ele está dizendo assim, ei, eu já morri na cruz, eu já fiz tudo, agora vocês não querem nem produzir frutos, pois então vai ser cortado e lançado no fogo. Meu Deus, é verdade. Produzir frutos de arrependimento. Aleluia. Não vamos muito longe, igreja. Não vamos muito longe. Né? Não vamos muito longe. Conta uma parábola também no livro de Lucas, né? Que um certo dono de uma grande fazenda, de uma grande propriedade, tinha uma figueira no quintal, na propriedade dele. E a Bíblia diz que um dia aquele homem foi procurar frutos também naquela figueira. Aleluia. E já tinha se passado 3 anos e ela não produzia um fruto. Aí ele olhou para o seu jardineiro, ele olhou para a pessoa que tomava conta do campo e falou assim, ó, corta ela porque ela está usando a terra inutilmente. Corta ela e lança no fogo. Aí o jardineiro vai lá e diz assim, não, meu senhor, esse ano eu vou escavar ela, eu vou trazer vários estercos, adubo, eu vou adubar, eu vou cuidar dela, para que quando ela chegue o ano que vem, aí ela já tenha fruto. Agora se ela não tiver, aí nós vamos cortar ela e jogar no fogo. Então preste atenção aqui agora. Aquela figueira estava para Deus ocupando a terra inutilmente, só sugando as vitaminas do solo, só sugando tudo com um monte de folha e não tinha nada de frutos. Aleluia. Você não pode ficar dentro da igreja só esquentando o banco. É verdade, Deus. Você tem que começar a procurar se batizar para começar a produzir frutos. Glória a Deus. Jesus vai procurar fruto e ó, aquele homem fala para ele diz assim, não, eu vou adubar. Ele falou, não, mas já tem 3 anos que eu estou esperando. Ela está ocupando aqui a minha propriedade inutilmente. Ela só está sugando a nutrição da terra. Ela só está sugando as vitaminas que a terra tem. Então eu não preciso dela sem frutos. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aí o que acontece, igreja? O jardineiro quem que é? O dono é quem? É Deus. O jardineiro quem que é? O próprio Senhor Jesus. Pedindo tempo para o pai, não, pai, dá mais um tempinho para ele e para ela. Só que vai chegar uma hora que mesmo, ó, aí o adubo que ele falou que ia colocar era o quê? O adubo é o quê? É a oração, é o jejum, é a obediência, é fazer as coisas certas. O adubo que ele está falando é a palavra de Deus. O adubo que ele estava falando é uma vida santa e irrepreensível, porque ninguém produz fruto na carne. Ninguém vai produzir fruto nele. Agora deu um nó na garganta, o negócio agora fechou. Aleluia. Essa é uma verdade verdadeira do que uma mentira enorme. Glória a Deus. Aí então, o que ele diz? Eu vou adubar, só que aí ele também diz, ó pai, ó, ele fala pro dono, melhor dizendo, ó, se o ano que vem ela não der, aí a gente corta e lança no fogo. Vocês viram como tem um tempo para nós produzir frutos? Verdade. Vocês viram como Deus está dando um tempo para mim e para você? Você viu como Deus está dando um tempo para nós fazer o que é certo para Deus? Aleluia. Vocês já prestaram atenção ou não? Mas vocês viram como Satanás ele coloca vários embaraços, vários impedimentos. Agora cabe eu e você tomar as nossas atitudes, as nossas providências. E se sair dos laços do diabo. Porque o mais Jesus já fez. Ele já te tirou da lama, ele já te ergueu, ele já colocou a vara para você caminhar nos ramos, ele já fez o que tinha que ser feito. E agora, você vai fazer o quê? Você tem que produzir. E os frutos? O que ele está esperando de nós é os frutos. Jesus quer frutos de nós ganhar alma, de nós se converter. Qual que são os frutos? Os frutos de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva de Deus. Porque todo mundo que serve a Deus, ele produz fruto de ganhar alma, ele produz fruto de obedecer a palavra de Deus, ele produz o fruto de fazer a vontade de Deus, ele produz o fruto de tudo que é da parte de Deus. Ele vai se esforçar. Esses são os
frutos dignos de arrependimento que nós temos que produzir. Agora, preste atenção, como eu estava falando, os fariseus tinham uma aparência, oravam também, jejuavam, só que nada daquilo Deus recebia, porque eles não estavam fazendo para Deus. E eles, a nação de Israel, todo mundo tinha uma visão da nação de Israel como um verdadeiro resplandor de Deus. Só que Jesus foi lá e mostrou pela figueira que isso era enfeite. Jesus mostrou pela figueira que aquilo ali era só uma fachada. Que aquilo ali era só uma obra de engano. E Jesus falou: vocês estão que nem essa figueira, bonita por fora, dizendo que estão cheios de frutos, mas quando eu procuro os frutos, cadê os frutos, Israel? Não tem. Só folhagem que está bonita, fazendo propaganda enganosa. E vocês sabem por que Jesus fez aquilo ali? Porque aquela figueira, ela tinha que produzir frutos, como eu falei. Se ela já estava com as folhas, lembre-se, o que foi que eu falei no começo? Que se ela estava com as folhas, ela já tinha que ter o quê? Produzido frutos. Não é isso? Então, igreja, Deus quer vocês também se esforçando para produzir frutos. Amém, Jesus. Amém. Quem vai se esforçar para produzir frutos, levanta a mão e diz: glória a Deus. Glória a Deus. Se esforça para produzir frutos. Amém, Porque Jesus. cedo ou mais tarde o Senhor vai vir procurar os frutos em mim e você. Se nós não tivermos, vamos ser cortados e lançados no fogo. Vigia. Porque Ele está falando: é inaceitável você estar ligado em mim e não dar fruto. É inaceitável para Deus a gente estar ligado na videira verdadeira, seus ramos, e não dar fruto. É isso que Ele está falando. Vocês estão ligados em mim. Vocês estão que nem a figueira lá que estava só mostrando o que, gente? Mostrando o que? Aparência. Nada mais do que aparência. Nada mais do que aparência. Jesus não quer aparência, Jesus quer frutos. Fala comigo, repete comigo. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, procura frutos em nós. Me ajuda, Senhor, a produzir frutos. Amém. Amém. Irmãos, então agora vocês já sabem, né? Vocês sabem muito bem que, além do que vocês fazem, que alguns vêm uma vez por semana na igreja, Deus quer frutos. Verdade. Né? Glória a Outros passam Deus. 15 dias sem vir, e quando vem ainda acha: vou lá fazer um favor para o Senhor. Só isso não satisfaz a Deus. Deus quer além disso, Deus quer a convenção, Deus quer os frutos. Glória a Deus. Amém, igreja? Então vamos produzir frutos. Amém, Jesus. Porque Jesus, Ele não se alegra só da gente vir na igreja e ser ramo. Ele quer um ramo frutífero. É verdade. Glória a Ele quer um Deus. ramo Frutífero. frutífero. Glória a Deus. Ele quer Aleluia. um ramo frutífero. Amém, Jesus. Lembre-se que aquela figueira estava apresentando uma aparência falsa, melhor dizendo. Você pode ver que ela, o que foi que eu falei? Por que Jesus se aborreceu com ela? Poxa, tu está aqui mostrando que está cheio de folha. Tu tem que ter fruto. Verdade. Tu tem que ter fruto. Assim Jesus vai fazer com esses crentes fariseus, viu? Que fica só de aparência, e quando ele procura os frutos, fruto do amor, da união, da paz, da longanimidade, da fé, da temperança, e não acha. Ele vai procurar sim os que estão vestidinhos aí, parecendo que são tudo mesmo de Deus. E quando Jesus procura frutos, cadê? Vai ser cortado e lançado no fogo. Olha aí como ninguém dá mais glória a Deus. Glória a Deus. Olha, é o que eu falei. Não é? Glória a Deus. Gente, está na hora de nós enfrentar a realidade. Nós estamos vivendo os últimos dias. É verdade, Deus. Então agora vocês já viram, não é? Os fariseus faziam o que mais? Os fariseus, quando o pessoal entrava na sinagoga, eles disputavam por poder entre eles, que era uma confusão que não acabava mais. Eles não disputavam pelo reino de Deus, eles disputavam pela glória que eles viam, a glória terrena. Jesus chega e diz para eles: vocês amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu Deus. Brigando ali entre si, disputando por carro.
Que era os bons santos. E no final de tudo não era nada disso. Verdade, Deus. Amém? Brigando era com carro. Brigando com poder. E agora me diz uma coisa. Graças a Deus que quando Jesus polda também a vinha, ele tira os galhos podres, que eu acho até bom quando ele tira. Ele tira os galhos, porque aquele está atrapalhando o outro dar os frutos. Só que ele tira o galho. Essa igreja mesmo, essa igreja aqui, essa igreja. Ele já tirou vários galhos. Mas sabe o que é o principal que fica? É o caule, é o tronco, que é Jesus Cristo. Então, os galhos vai embora e Jesus Cristo coloca agora se o tronco é arrancado, aí eu arranco os cabelos da cabeça também. Mas os troncos não estão sendo arrancados, que é Jesus Cristo, então ele vai continuar produzindo. Aleluia. A igreja vai continuar produzindo. Glória a Deus. Amém? Porque o que está sendo arrancado não é o tronco, o que está sendo arrancado é os galhos. E os infrutíferos. Então vamos vigiar em nome de Jesus Cristo para nós não ser o galho infrutífero. Para nós ser o galho frutífero para a glória do Senhor. Amém, igreja? Então é só vitória, é só bênção de Deus. Vamos nos esforçar e a bênção é grande. Fala assim, olha aí para o teu irmão, para a tua irmã, olha aí rapidinho. Olha para ela aí, olha para ele e diz assim, fala assim, você tem que produzir frutos. Não, eu ouvi, vocês estão assim. Como é? Fala, em nome de Jesus Cristo, profetiza na vida da sua irmã. Fala, você tem